Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais uma análise de Raiz Tricolor. Temos mais parte. Gente, eu queria ter acabado na segunda parte, gente. Mas sabe, infelizmente, parece que não acaba. Parece que tem muito mais coisas. Sabe, um vídeo, aí ele faz o segundo vídeo, porque tentaram responder o primeiro vídeo, e aí, já que não conseguiram responder o primeiro vídeo, apelaram para agressão. E é isso que eu vou falar para vocês sobre isso. Então sente no sofá ou na poltrona, deixe na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. O link do vídeo vai estar na descrição, tá bom? Então vamos lá, vamos falar mais sobre isso. Que tá complicado. Só para você ter uma ideia, né, antes de até mesmo analisar qualquer coisa, olha só qual horário do vídeo, qual horário que ele teve que fazer. 4h15, tá? Eu coloquei justamente nesse ponto aqui, ó, para mostrar o horário. Esquece a carinha do Gabriel Amaral, tá? Então vamos falar mais sobre isso, vamos lá. Sabe, eu pensei para fazer esse vídeo, a primeira coisa é todo o meu apoio ao Gabriel Amaral, amigaço meu, pô, um cara que foi gente fina, um cara que conversou comigo por horas, justamente eu sendo chato pra caramba, eu era insuportável e ele me suportou completamente. É um cara que é do bem, é um cara que eu gosto bastante, é um cara que eu converso bastante. Então, todo o meu apoio a ele. Primeira coisa antes de qualquer coisa. Mas dito isso, vamos para a questão. Eu falei assim, cara, eu infelizmente vou ter que votar ao Bahia, tá? Eu vou ter que votar ao Bahia porque é muito importante, né? Porque eu quero classificar uma coisa, que foi justamente o vídeo de bastidores do Flu. Eu peguei uma partezinha, eu não vejo os vídeos de bastidores do Flu, mas eu peguei uma partezinha interessante que o próprio Nino falou. Que era, eu fui expulso, eu fui expulso muito mais para ajudar vocês a entenderem que vocês não precisam muito de mim e que vocês, para valorizar justamente cada um de vocês, porque toda hora ele tentou fazer um discurso bonitinho para pedir desculpas por ele ter sido expulso, mas sabe, a questão justamente é que os bastidores mostraram que realmente há problemas. Sabe? Não adianta tampar peneira esburacada com cimento ou qualquer outra coisa assim. Não adianta. Não adianta. A grande questão, justamente para você entender melhor sobre isso, é entender sobre os bastidores do Bahia. Que foi justamente isso. Eu até fiz um vídeo, só pra você notar, quando fiz o vídeo do Bahia, antes de saber justamente todo o tema, tudo que estava acontecendo, tudo que realmente o Gabriel Amaral informou, eu trouxe para vocês um vídeo da análise do pré-jogo do Bahia e do Fluminense Bahia. E o tema do vídeo era justamente esse aqui, ó. Eu vou até... Que era o pavio. O pavio. Eu falei para vocês que, na minha concepção, esse jogo mudaria muito a história do Fluminense nesse campeonato. Que é uma mudança ou queda. E é notável que a maior parte foi a mudança. Então não teve queda. Não teve prejuízo. As mudanças ajudaram muito mais do que isso. E diversas vezes os torcedores do Fluminense pediram a mudança. Então, de fato, tanto eu quanto o Gabriel Amaral estamos em assonância
com essas informações todas. O que eu estou te falando é o seguinte, gente. O Bahia, o jogo contra o Bahia, demonstrou que tem problemas sim internos. Tem problemas que realmente ninguém está querendo resolver e todo mundo está querendo partir para porrada. Você vai entender porque eu falo sobre isso. E aí, dito isso, a gente vai colocar mais outro ponto, outra temperadinha justamente nisso daí. Felipe Melo e Victor Lessa. O Victor Lessa fala A, destaca justamente mais alguns outros pontos nessa crise. E aí o Felipe Melo chega com uma forma toda institucionalizada, porque novamente eu fico muito triste porque o Felipe Melo, ele infelizmente se perdeu. E é muito triste, porque eu não vejo aquele Felipe Melo que eu tanto comemorei quando veio pro Fluminense, porque eu sempre quis ver o Felipe Melo no Fluminense, tá? Desde o Internacional de Milan e também que ele já jogou no Galatasaray, eu sempre gostei do Felipe Melo. Eu falei assim, cara, eu queria o Felipe Melo no Fluminense. Mas aquele Felipe Melo é aquele Felipe Melo que tá nem aí pra gestão. Ele tá pensando primeiro nele e no time. Acabou. E hoje, o discurso do Felipe Melo é diferente. O discurso do Felipe Melo hoje é institucionalizado. Parece que realmente foi mandado uma carta e falou assim, Felipe Melo, lê essa carta. Porque é isso que está acontecendo. Então eu não posso mais acreditar que Felipe Melo seja justamente aquele cara. Que realmente era impetuoso, que realmente falava algumas coisas. E de fato, a conversa que o Gabriel Amaral tentou falar lá com o Felipe Melo, vendo que... Porque o que acontece? O Felipe Melo fez aquele diálogo institucional. O Gabriel Amaral entendeu que realmente ele era o cara da instituição e foi falar com ele. E aí, a reação foi diferente do nosso presidente. Mas calma que ainda vou falar sobre isso. E sobre o Victor Lessa, também vários pontuamentos, várias pontuações que realmente está tendo problemas. Ou seja, não é apenas exclusivo de um jornalista. É de vários jornalistas que eles apontam esses problemas. Mas a questão do problema é justamente o jornalista que não tem o selinho da Globo. O Victor Lessa tem selo de empresa grande. O Marcelo Neves tem selo de empresa grande. O Caio Bloch tem selo de empresa grande. Você tem que atacar justamente aquele que não tem selo nenhum. E aí, tem muita gente que fala assim, mas foi um péssimo time, a gente estava mal, a gente estava perdendo muito. E fala assim, gente, eu pergunto, o que um jornalista deve fazer? Deve te informar. Ah, mas está no péssimo momento. Tá bom, você quer que fale no melhor momento? E se ele falasse no melhor momento? O que isso daí mudaria? Gente, a primeira coisa que eu peço sempre pro Gabriel Amaral, como também vocês devem pedir pra mim, é uma postura ética. Sabe? A postura ética do jornalista é, quando receber, coletar, verificar se as informações são verdadeiras. E ele fez isso tudo. A obrigação dele era expor isso. Ele não tinha escolha justamente para isso tudo. Ele tinha que mostrar naquele momento. Até mesmo para dar uma resposta a mim. Ué, eu não tava... Cara, quantas vezes, cara... Eu vou mostrar de novo a mesma coisa. Quantas vezes eu pontuei para vocês sobre a crise? Quantas vezes eu pontuei sobre a crise? Um exemplo de crise. Crise financeira política chegou. Há uma crise do fluxo que sabemos. Entendeu? Eu falando sempre dessa crise. E de fato todo mundo sentindo essa crise. As pessoas do meu canal falam. As pessoas que ainda não chegaram no meu canal, falando assim, cara, o Fluminense está em crise.
Mas ninguém tá falando disso. Eles têm direito de saber. Ou seja, a postura ética é: vamos então acolher se tem ou não uma crise, já que a demanda está perguntando se tem ou não uma crise, e vamos ver o que está acontecendo. Resposta: tem uma crise. Você entendeu a situação? Que tem uma crise acontecendo? Então essa que é a postura ética. Gabriel Amaral, perfeito. Antes de a gente continuar falando mais sobre esse vídeo, ainda não falei sobre o acontecimento. Se inscreve no canal, faça o tempo pra você que é curte, comente e compartilhe. Redes sociais da Questão de Vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela se você quiser ajudar com qualquer valor. Ajuda com qualquer valor, R$1. Imagina, você tem R$1, quer ajudar? Tá ali, ó, Pix na tela. @Duque Tricolor. Então vamos lá, vamos nessa. Vamos falar mais sobre o Fluminense. Tá lá, vai estar lá escrito Álvaro Novaes. O que aconteceu no caso do Gabriel Amaral? E aí vamos falar sobre o acontecimento. Pra quem não sabe, o Gabriel Amaral tentou falar com o Felipe Melo, que ele não tinha falado, né? Novamente. Eu sempre falo sobre o livro, né? A presença ignorada de Deus. O que o Victor Melo Franco ele fez? Ele fez 2 livros. Eu gosto muito de falar assim, que é a presença ignorada de Deus, ignorada, né, para falar assim, o que nos meus livros não tem a ver com Deus. E aí você tem justamente a presença não ignorada de Deus. Ou seja, ele criou 2 livros, ele fomentou 2 livros, aonde que um era a presença ignorada e o outro era a presença não ignorada de Deus. Ou seja, o que o Gabriel Amaral quis fazer é justamente isso que o Victor Melo Franco fez. É falar o que tem nesse vídeo e o que não teve nesse vídeo. E ele quis explicar tintim por tintim. Conseguiu explicar? Por uma parte, sim. Mas aí chegou o bufante do Mário Bittencourt, que fica gritando, que fica fazendo chilique, que fica fazendo um monte de coisinha, e começou a ameaçar o Gabriel Amaral. Isso eu quero dar um detalhe aqui, é o seguinte. Além dos políticos, é melhor você não peitar, por hipótese nenhuma, 3 pessoas: os traficantes, os bicheiros e os presidentes de clubes. Porque qualquer um dos 3, ou você acaba perdendo todo o seu dinheiro, ou você acaba perdendo sua vida. Ele até falou que assessor advogado, fala assim, cara, você vai perder o dinheiro e você ainda pode perder a vida. Você quer fazer isso? Não, então você fica quieto. Porque infelizmente é assim que é o Brasil. Entenda o que é o Brasil. A gente está numa cultura, a gente está numa situação toda. Ou seja, se um presidente do clube te ameaça, você se mantém quieto. Tanto que a primeira coisa que o cara deve ter falado é: você se mantém quieto por um tempo, dá um dia pelo menos. Dá um dia, não posta nada, não fala nada e esquece isso. Bola pra frente. E é isso que ele fez. Não achei estranho nenhum. Dito isso, a minha análise. Qual a postura de um presidente do clube? É uma coisa importante a gente falar sobre isso. Qual que é a postura de um presidente do clube? Cara, e aí eu falo somente num exemplo bem específico que aconteceu. Que foi justamente o bate-boca que o próprio Mário teve com o gerente do Flamengo. Enquanto isso, o presidente do Flamengo estava tranquilo. Sabe? Isso faz com que o presidente se diminua. A postura de um presidente é só falar de vez em quando. E não é toda hora aparecer. Mas direto o Mário quer aparecer. Todo dia o Mário quer aparecer. E não é bom. E ele aparecendo muito, ele faz os outros personagens importantes aparecerem.
O Fred, eu não escuto mais nada do Fred. Você já ouviu o Fred falando alguma coisa? Você já viu o Fred botando a boca no trombone, falando sobre as coisas? Não fez. O Angione, que o filho fala assim, não, mas o Angione tem anos. Cara, eu tô nem aí que o Gianni tem anos. Enquanto ele estiver no Fluminense, ele tem que responder sobre o Fluminense. Essa é a postura. Filho, você tá errado. Não importa, eu não me importo com o progresso dele. Quantas pessoas tiveram grandes ações que no final da história foi tudo fraude? Desculpe, até agora eu não vejo outra coisa em dizer que o Angione é uma fraude pro Fluminense. A primeira coisa que eu faria se eu fosse presidente é tirar o Angione. Não quero você nem perto daqui. Eu não quero nem que você fale do Fluminense. Mais. Porque ele é uma fraude. Ele é isso. Uma fraude. E por que eu falo que é uma fraude? Calma, antes do processo. Eu vou explicar. Porque ele, até agora, não demonstrou nada. Nada de positivo. Sabe por quê? Porque ele não demonstra. Ele não deixa claro. É justamente isso. A transparência. Um clube que fala que é forte juridicamente, sem transparência, é um time fraco. É um jurídico fraco. Então, olha só como que o Mário aparecendo diminui as figuras dessas pessoas. O Fred, que era ídolo, muita gente está se questionando. Novamente, fraude, pensando somente que ele não demonstra o trabalho dele. Porque se ele demonstrasse, ele não seria fraude para mim. Eu quero saber o que ele está fazendo agora, nesse minuto. Qual que é o trabalho dele agora? Não sei. Você sabe? E ampliar um debate. Que é justamente o que aconteceu no todo. O resultado e as vaias. Crise no Fluminense. Os resultados são 11 jogos, uma vitória. E não pode vaiar. Só para dar um spoiler, vai ter uma quarta parte. Vai acabar um pouco do Raiz Tricolor e vamos direto para a Rica Perrone. Um spoiler. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscrevam no canal. Faça o triplo C que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição de vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela e não vem me processar não. Eu falei que é fraude o trabalho que ele está fazendo. Não que ele seja uma fraude. Porque ele não está demonstrando o que ele está fazendo de fato. A fraude é justamente o que ele não está demonstrando. Então não vem me processar não. Estou reguardado aqui pelo meu direito. De falar que o seu trabalho é... Eu não estou falando da pessoa. Não estou te atacando, não estou te atacando o que você fez. Eu estou falando o que você está fazendo agora. Tá bom? Não espero o processo do Angione, pelo amor de Deus. Muito obrigado a todos que assistiram. Fico por aqui. Saudações tricolores.